Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e finalmente entendi o filme Interstellar, do Christopher Nolan. Mas antes desse vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai aqui nessezinho para ver os outros conteúdos. Eu falo sobre filmes, séries, livros, documentários e, na realidade, o que me dá vontade. É meio clickbait esse título? Eu acho que sim. Mas, na verdade, é porque eu, de fato, entendi o filme de uma forma diferente. Eu sempre gostei do filme, desde a primeira vez que eu vi ele no cinema, em 2014. Só que eu sempre fazia uma crítica a esse filme. Eu criticava o didatismo do Nolan ao contar essa história. E eu nem digo necessariamente o didatismo no que diz respeito a explicando ciência a um cientista, que acontece diversas vezes no filme. Até porque os conceitos e a ficção científica dele é muito densa, então é um filme para o grande público, então não tem necessidade de complicar a própria narrativa. Mas do didatismo no fim de mostrar o reencontro do Cooper com a filha. Dentro da estação, ela já velhinha. Eu achava essa cena desnecessária, eu achava essa cena que é o filme que estendeu o final um pouco além do que devia. Eu assinei recentemente o Amazon Prime, quem não assinou ainda tá R$8 aí por 6 meses. Não estou sendo pago para dizer isso, obviamente. Mas, por sinal, a gente vai até fazer vários vídeos com conteúdos do Amazon Prime, então assinem para você poder assistir o conteúdo. Vale a pena. E o Interstellar estava lá e eu decidi reassisti-lo, né? Já assisti esse filme umas 5 vezes e, curiosamente, dessa vez eu tive uma experiência diferente. Não no sentido de gostar mais, talvez eu tenha até gostado mais, mas no sentido de que eu entendi o filme de uma forma diferente. Não que as outras formas, ou que a sua forma de entender estivessem necessariamente erradas, mas eu entendi o filme dessa vez não como uma narrativa de ficção científica sobre viagem para outros planetas para salvar a humanidade da extinção. Eu entendi o Interstellar como uma história de pai e filha, como uma história da relação e do amor dessas duas pessoas. E o curioso é que, quando eu assisti ele e percebi isso dessa forma, e eu fui analisar a própria narrativa do filme, ela sempre foi muito clara em relação a esse ser o tema do filme. Não que o filme tenha só esse tema, obviamente ele é também uma ficção científica sobre a humanidade tentando escapar da extinção viajando para outros planetas. Mas todo o primeiro ato do filme, ele não é sobre planejar uma viagem da ameaça que está para acontecer e o mundo está para ser destruído. Ele mostra, assim, um mundo pra gente em colapso, e isso é estabelecido, mas o foco é muito mais na relação do Cooper e dos filhos, especificamente mais com a Murphy, com a filha, né? Os diálogos mais marcantes, as cenas mais importantes, retratam esses dois, retratam eles dois, o momento deles dois, e o próprio fim do primeiro ato, o clímax do primeiro ato, né? A virada do primeiro ato, é justamente o rompimento dos dois, né? O momento que ele vai embora e a filha não fala com ele, né? E essa é a grande dificuldade que o Cooper tem que vencer para poder partir na jornada em si. E, obviamente, isso é importante porque o primeiro ato é o que estabelece que história você está querendo contar, que história você está querendo dizer. E se fosse puramente um filme sobre essa ficção científica de viagem espacial, talvez o começo do filme fosse mais voltado para isso, mais voltado para o planejamento da viagem, para o planejamento da missão. Mas não, esse planejamento inteiro se resolve em alguns diálogos. Só que essa narrativa da ficção ela é tão forte que em vários outros momentos o Nolan tenta trazer para a gente a questão do amor, né? Então tem vários momentos que esse diálogo da relação com a família e do amor ele vai voltar para a gente dentro da narrativa. Ele volta quando a gente vai vendo as fitas, né, na passagem do tempo. Ele volta quando a própria Anne Hathaway está tentando cogitar qual planeta ir. Ela fala do amor de uma maneira quase física, né, enxergando o amor não como esse conceito subjetivo, abstrato que a gente tem aí das reações químicas do cérebro do homem, mas como uma própria força mesmo, que conecta pessoas. Que a gente talvez não tenha os meios científicos ainda para compreender como ele age, mas que ele está ali presente e a gente sente a ação dele propriamente dito. E muita gente, e eu entre essas pessoas, achava esses diálogos um pouco forçado, um pouco piegas,
é uma forçação de barra, né, dentro do próprio conceito da palavra. E hoje eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo como justamente o Nolan mostrando pra gente sobre o que é o filme dele. O filme dele é sobre isso, sobre esse amor. E não necessariamente nessa abstração e nessa racionalização que a personagem da Anne Hathaway vai fazer dentro do filme, mas justamente como objeto da própria narrativa, na forma mais simples dele, que é o amor do pai pela filha, né? Como um pai que está indo numa missão que pode ser praticamente uma missão sem volta, porque ele quer salvar a própria filha. Então, é muito curioso, sei lá, ser a quinta vez que eu assisto o filme, e o filme me trazer uma experiência tão diferente das outras que eu tinha tido, né? Então, eu sou alguém que gosta de reassistir os filmes, especialmente quando você está mais chateado ou mais cansado. Existem aqueles filmes de conforto que você reassiste, e esse era um filme que eu reassistia de vez em quando justamente nessa situação, todas as vezes meio que replicando a experiência que eu tinha tido no cinema. Mas dessa vez, a experiência, por alguma razão, foi diferente. Não tenho filhos, não mudou nada de maneira super gigantesca na minha vida, mas eu recebi e absorvi esse filme de uma maneira diferente. E sim, eu ainda considero essa coisa piegas do amor. Mas eu adoro coisas piegas. Se vocês acompanham o canal, vocês sabem que eu adoro filmes de comédia romântica e nada mais piegas do que comédia romântica. E eu não acredito mais que a cena final seja desnecessária, porque no fim das contas ela serve para finalizar esse arco, o arco que é sobre o que é o filme, né? O filme é sobre a relação do pai e da filha, e do amor deles dois, e da luta dele para poder tentar salvar ela. Então é importante ver que ele conseguiu fazer isso acontecer. De certa forma, ele sabe, né? Dentro do Tesseract, ele vê que ele passou a informação para ela e que aquele conhecimento ela usaria para sair. Mas eu acho que é importante esse reencontro, especialmente porque a despedida deles não aconteceu de uma maneira plena, né? Ela nunca disse adeus para ele nunca disse adeus para ela. Então, é realmente uma separação muito dolorosa. Então, o reencontro se torna necessário. Não sei, eu achei que foi... Eu passei a gostar mais do filme. O Nolan ganhou pontos comigo nesse sentido, apesar de que eu ainda acho ele um diretor didático. Nesse caso, não foi um erro. Nesse caso, pra mim, agora, né, depois da quinta vez assistindo o filme, passou a ser um acerto. Mas me falem aí, talvez, de algum filme que vocês assistiram várias vezes pra poder, né, talvez enxergar ele de uma maneira diferente. Teve alguma experiência dessa de cinema? E me digam aqui o que é que vocês acham de Interstellar também. A gente se vê na próxima e tchau!